Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos pela causa do Evangelho. Todos nós sabemos que Deus está agora mesmo realizando um grande e poderoso êxodo para a hora final, a obra final do Evangelho, que é tirar a noiva do meio da igreja. Veja, nós sabemos que nem todo Israel que saiu do Egito era o verdadeiro Israel. Havia uma multidão mista que saiu junto debaixo do pilar de fogo. Da mesma forma, nessa hora agora, uma multidão mista que saiu do sistema religioso e que se manteve no meio do povo de Deus, e Deus está fazendo uma separação total de toda incredulidade. E tudo que está acontecendo no mundo é um tempo de provação para o verdadeiro crente, para ver se ele permanecerá com a palavra ou não. Esse terceiro êxodo, há uma promessa de que a verdadeira Eva não seria enganada. E também Mateus 24, verso 24, que os dois espíritos seriam tão parecidos com o verdadeiro, que se possível fora, enganaria até o eleito. Esse é o tempo em que Janes e Jambres têm se levantado para se opor à mensagem da hora. Veja, falsos ungidos que vieram após o ministério do sétimo anjo, após a abertura da palavra, eles têm se levantado para confundir o povo com os sinais e as maravilhas, mas eles não têm a mensagem. Veja, eles estão levando o povo a seguir os sinais, e o povo então tem sido desviado de ouvir a voz. A voz é a mensagem, a voz é a palavra de Deus revelada. Essa mensagem, ela é Jesus Cristo. Ela é a verdade que estava oculta na parte de trás da mente de Deus. Os misteriosos 7 trovões que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Durante 7 eras, os reformadores não puderam tocar nesses mistérios, porque não lhes foi permitido e não era tempo. Veja, não havia descido ainda a pedra de coroa. No tempo do leão, no tempo dos apóstolos da igreja primitiva, eles pregaram o verdadeiro evangelho, eles apontaram o ministério do Filho do Homem, apontaram a Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente, tiraram o povo da religião formal e organizada do judaísmo. Veja, aquele êxodo, tirando a igreja para o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E agora aqui há um outro êxodo, melhor dizendo, tirando a igreja, tirando a noiva de dentro da igreja. Veja, a verdadeira noiva, sendo chamada pelos mistérios dos 7 trovões, pela abertura do 7º selo. Veja, o 7º selo é o mistério da piedade, é a revelação de que Deus se manifestou em carne humana, como foi no dia de Sodoma, tirando a igreja para fora. Veja como o grão é separado da casca. Veja, e o que separou o grão da casca foi a revelação dos 7 trovões, do 7º selo, para revelar a Jesus Cristo manifestado. Veja, o vaso de barro, veja, ele continha o tesouro. O vaso de barro não era o mais importante, mas o que estava dentro era o Senhor da glória, era o Senhor Jesus Cristo. Veja, e ali estava o altar de misericórdia. Veja, é tão secreto. Veja, o Filho do Homem selado, que a Virgem Nécia não conseguiu romper o véu e chegar até onde estava o altar de misericórdia, a vida literal de Jesus Cristo. Por isso, é necessário que ela vá para a grande tribulação para ser purificada pelo fogo. Ela é salva, mas terá que ser purificada pelo fogo. Mas a verdadeira igreja, ela ouviu a voz de Deus, de Apocalipse 18, verso 4 e 5, chamando-a para um êxodo. Veja, e a exemplo do primeiro êxodo e do segundo êxodo, Deus traz aqui o pilar de fogo, a nuvem, o ministério profético, o poder da ressurreição de Jesus Cristo para curar os enfermos
e vivificar os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Então, em Apocalipse 18:4 temos a chamada para esse êxodo. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Veja, pecado é incredulidade. E para que não incorra nas suas pragas. As pragas já estão caindo por toda parte. Agora estamos em meio a uma pandemia. Todos os países foram atingidos porque rejeitaram a misericórdia, rejeitaram a palavra. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Falando da grande prostituta, da grande Babilônia e suas filhas. Então o profeta pregou uma importante mensagem chamada O Sinal, no ano de 63, no dia 28 de novembro. Diferente da outra, mas com o mesmo teor. Então, parágrafo 60, ele diz assim: e hoje o êxodo é a chamada para fora dos sistemas, para entrar na noiva. Não importa o quanto você esteja no sistema, ele ainda requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O sinal ainda é requerido. O sinal é a própria vida de Jesus Cristo no meio da sua igreja, através do ministério de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7. Eu não tenho que mostrar o sinal do Messias. Nenhum de nós tem. Mas devemos crer no sinal profético, no sinal apontado nos evangelhos. Lucas 17:30, Apocalipse 10:7. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem. Todo homem, não importa se ele foi um homem fiel, ele poderia ter sido o faraó do Egito. E ele era o homem mais importante do dia, mas o sinal tem que ser aplicado nele. Não importava o quão importante ele fosse, se ele era um bispo, sacerdote, ou o que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver com ele. Deus somente reconhecia o sinal. O povo do pacto é a mesma coisa hoje. O Espírito Santo somente reconhece o pacto. Veja, o povo do pacto, nós sabemos disso. A morte estava pronta para assolar o Egito a qualquer momento. E Deus lhes tinha mostrado sua graça, poder e sinais. Eu quero que vocês saibam que isso é o que segue a cada avivamento. Poder, graça e sinais. Graça para vir ao povo. Poder para ele mesmo se fazer conhecido. E o sinal do tempo. Exatamente o que ele tem feito hoje. Outra coisa. E ele o tem feito de muitas maneiras. Vocês poderiam tomar apenas essa escritura ali e pregá-la por 10 semanas aqui e nunca deixá-la. Como ele simboliza as 3 etapas pelas quais temos passado. Ele simboliza as 3 misericórdias de Deus através de Martinho Lutero, Wesley e os pentecostais. As 3 etapas da jornada. Exemplificado naqueles 3 anjos que foram Abraão, antes de Sodoma ser queimada. E aquele era o mesmo sinal que estava suposto a ser manifestado aqui no tempo do fim. Veja, ele simbolizaria o ministério de hoje, simbolizaria a mensagem de Billy Graham, a graça para o mundo, o de Oral Roberts, com o poder para o mundo. Agora veja, note o que diz o profeta. E a presença de Jesus Cristo como o último sinal para o mundo. O sinal, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus mesmo apareceu para a semente real, em forma de um homem. Esse foi o sinal, e a verdadeira igreja está identificada com esse sinal. Ela crê, ela testemunha, ela confessa a verdade. Veja, pois Sodoma recebeu o seu último sinal. A igreja espiritual, os que foram chamados para fora, tiveram o seu último sinal, antes que o mundo gentil fosse queimado. O que é o sinal? Assim será na vinda do Filho do Homem. A mesma coisa. O sinal não é tirar as coisas imundas dentro de casa. Isso são resultados. O sinal, veja, é Jesus Cristo manifestado em meio do seu povo
E a fé nessa palavra, obediência a essa verdade, nos dá direito ao Espírito Santo. E o resultado é que nossa vida manifestará o fruto do Espírito Santo, a estatura do varão perfeito, uma vida limpa, porque estamos nos alimentando do corpo-palavra do Filho do Homem. E vemos que essas grandes coisas haviam sido mostradas no Egito, e seus desejos ainda eram não se arrepender ou crer na mensagem. O mesmo aconteceu com o profeta Elias, quando ele levantou o altar, colocou o sacrifício em cima, molhou com água, fez um rego, encheu o rego de água, e Deus, o Deus que respondeu com fogo, consumiu o sacrifício, e ele pensou que as pessoas iriam se arrepender, mas não se arrependeram, seguiram em frente, crendo na religião de Jezabel. Veja a mesma coisa hoje. E se isso não está no mundo hoje, eu não sei o que é o mundo. Eles têm tido graça, poder, e viram os sinais da era, os sinais do tempo. Deus escrevendo e com sua mão na natureza, grandes sinais espantosos nos céus, e eles não conhecem. Veja, discos voadores, eles o chamam assim e tudo mais, satélites, ou o que quer que eles o chamem, astronautas voando nos céus, sinais espantosos, terremotos em diversos lugares, maremotos, homens desfalecendo de terror, tempos confusos, angústia entre as nações, todas as coisas que ele prometeu. Nós temos visto essas escrituras na parede, nós temos visto com os nossos próprios olhos, e eu acrescento aqui, a pandemia, aqui no século 21, em 2021, tivemos a praga da AIDS, a gripe, e agora esse poder do diabo que afeta os pulmões, provocando trombose, afetando todo o sistema circulatório, respiratório, e por aí vai. A escritura está na parede. Mene, mene, tekel, farsim. Ou seja, pesado fosse na balança e encontrado culpado. Veja, nós vemos na igreja de onde a graça tem saído para chamá-los, nós vemos de onde o poder tem sido demonstrado pelo grupo pentecostal para trazer de volta novamente o batismo do Espírito Santo, o poder, e temos visto o poder sobrenatural da identificação de Jesus Cristo, Ele mesmo, parado em nosso meio, entre nós, e fazendo as coisas que Ele fez no princípio, os mesmos testemunhos, exatamente. Israel saindo, igualmente com um sinal como é hoje. Observe o que Israel teve no seu êxodo. A primeira coisa que eles tiveram para identificar conscientemente que o tempo estava à mão, foi um profeta com a mensagem. Moisés desceu com a mensagem, a palavra de Deus estava com Moisés. A próxima coisa, Moisés tinha que ser identificado, e ele foi identificado pela coluna de fogo. Aquilo identificou sua obra, para o qual Deus o tinha enviado. E Moisés tinha a palavra de Deus, até mesmo para criar coisas e trazê-las sobre a terra. E o sinal que Deus lhes deu, pelo sangue, era a identificação, ou melhor, a garantia de que eles ficariam ilesos no tempo da morte. A mesma coisa tem acontecido hoje, a mesma coisa, a palavra de Deus nos tem sido trazida, a coluna de fogo está entre nós, identificando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a segurança do batismo do Espírito Santo em nossos corações, colocando nosso amor para Deus, é o êxodo em ação outra vez. Irmão, que Deus te ajude. Se a nossa conversa ajudou, envie a mensagem a alguém de sua família. Vamos trabalhar, o tempo está à mão. Deus te abençoe e até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.